E hoje, como fechamento dessa série, nós vamos ver mais um pequeno fragmento da história de Cristo, nesse texto que lemos, que eu considero com certeza o maior de todos os milagres que Jesus poderia fazer na vida de alguém. E se você me perguntar assim, pastor, que milagre é esse? Eu vou te perguntar, vou te lançar a mesma pergunta. Alguém arrisca sobre qual milagre de Jesus nós vamos falar? Com base no texto de Zaqueu que lemos? Parece que Jesus não fez nada, né? Você diz, nossa, mas ele não curou ninguém, não restaurou a perna de ninguém, não fez o cego ver, não fez o surdo ouvir. Que milagre será que falaremos na noite de hoje? Temos algum corajoso para arriscar um palpite? Calma, gente, um de cada vez, por favor. Bom, como vocês não se manifestaram, eu acho que vocês estão na dúvida, têm vergonha de errar, então a gente vai seguir aqui. Eu vou precisar que você preste atenção até o final, para que você não perca aquilo que o Senhor quer derramar sobre o seu coração. Bom, o texto aqui que lemos, ele narra a história de um cara, morador aqui de Balneário Camboriú, chamado Zaqueu. Esse Zaqueu, ele era um homem muito rico. Se você leu aqui comigo, você vai ver que ele era um homem de muitos bens, muitas posses. E ele certamente mora num desses prédios de frente para o mar, ali da FG, talvez até na cobertura de algum deles. E além disso tudo, além de ele ser muito rico, ele também era o chefe da Receita Federal, o chefe dos cobradores de impostos. Você vê que ele era o chefe dos publicanos. O que é um publicano, pastor? Um cobrador de impostos. E normalmente um publicano, ele é aquele que se aproveita de alguém mais do que deveria. Ele é aquele que recebe vantagens ilícitas, inapropriadas, daqueles que não deveriam ser explorados. E esse rapaz, além disso tudo, esse tal de Zaqueu, ele também tinha mais ou menos a altura de 1,5 m ali, porque a Bíblia fala que ele era de baixa estatura. E você vê que nessa história toda, ele era alguém importante dentro do Império Romano. Chefe dos publicanos, e no Império Romano, eles tinham uma birra, uma briga com Jesus. Você conhece a história e você vê que Roma não gostava de Cristo justamente pelos seus ensinos serem contrários e chocarem com os interesses do governo. Então ter alguém do alto escalão de Roma interessado em Jesus era um problema, não era? Você concorda comigo? Concorda, que bom. Só que eu acredito que Zaqueu, ele estava sendo sincero nas suas intenções de procurar a Jesus. Porque se você ler o texto, ele fala assim, e Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Alguns podem dizer, nossa, mas será que ele não estava procurando por curiosidade? Será que ele não estava procurando para ver o que denunciar? Alguma falha de Cristo e para que ele pudesse ser preso dali para frente? Não, porque alguns versículos adiante, você vê que quando Jesus fala com ele e diz que ele precisa ficar na casa de Zaqueu, ele desce e o recebe com alegria. Então as intenções de Zaqueu eram boas. Eu quero crer no meu coração. Ele tinha realmente um desejo verdadeiro de conhecer e de ver mais de perto quem era aquele cuja fama já tinha se espalhado por toda a região. Aquele que ele ouvia falar dos milagres, aquele que ele ouvia falar que curava, que libertava, e algo dentro dele queimava para conhecer a respeito desse Jesus. Então ele enfrentou as consequências, as possíveis consequências de ser taxado como um traidor do Império Romano. Alguém de dentro do Império, um alto escalão que fosse pego com Jesus, certamente seria tratado como um traidor e provavelmente preso ou até mesmo morto, na pior das consequências. Mas Zaqueu, presta atenção, irmãos, Zaqueu ele deixou de lado a sua posição social e priorizou aquilo que queimava no seu coração, que era conhecer Jesus. Ele precisava ver Jesus de perto, ele precisava ter uma experiência com Jesus. Só que antes disso, ele tinha um problema que ele precisava superar, porque ele não era alguém alto como Daniel, ou como Darley, que mede quase 2 metros de altura. Não, pelo contrário, a Bíblia fala que ele era de baixa estatura, provavelmente da altura da pastora, né? Você viu que ela é pequenininha assim, ela é bem baixinha, então ele precisava vencer o primeiro obstáculo, que era o quê? Conseguir ver Jesus, porque a multidão era tão grande naquele lugar. Jesus ele estava passando por aquela região, e aonde Jesus passava, uma multidão o cercava, não é, Zê?
E aquela multidão fechando, e ele tentando espiar e não conseguindo espiar e querendo ver, ele diz assim: bom, eu preciso fazer algo a respeito. E aí que ele tem uma ideia. Ele pensa e diz: poxa, se eu ficar aqui, eu não vou conseguir ver. Mas se eu me antecipar e me adiantar, aí eu vou chegar primeiro que eles que estão aqui, e eu vou conseguir ver Jesus de camarote. Então a Bíblia fala que ele segue adiante, ele corre adiante daquele caminho, e ao encontrar uma árvore que ele pudesse subir, ele então escala aquela árvore. Imagina ele escalando, porque era de baixa estatura, né? Ele subiu naquela árvore lá, e lá ele ficou esperando Jesus. E ele disse: Jesus está vindo, Jesus está chegando, Jesus está a caminho, Jesus está vindo para cá. E quando Jesus então chega naquele lugar, que ele passa por ali, é aí que a história fica ainda mais interessante. Por quê? Porque no versículo 5 diz que quando Jesus chegou, Jesus olhou para cima e disse o quê? Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Irmãos, pensa o susto que Zaqueu tomou. Seja honesto, Zaqueu estava esperando ser visto por Jesus, chamado por Jesus? Claro que não. Quem era Zaqueu na fila do pão? Quem era Zaqueu no meio daquela multidão toda? Ele era só mais um maluco que estava subindo na árvore, porque ele queria ver Jesus. Mas antes mesmo de ele subir naquela árvore, ainda quando ele estava atrás de toda aquela multidão, não vendo Jesus, Jesus já via o coração de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu estaria lá na frente. Jesus sabia o que Zaqueu estava fazendo, o esforço que ele estava tendo para se encontrar com ele. E quando ele chega naquele lugar, o versículo 5 nos diz que Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, cara, desce rápido, porque eu preciso ficar na sua casa. Ou seja, não perca tempo, vem para cá, vem para onde eu estou e me acompanha nessa jornada, porque agora o que eu quero fazer não é só na sua vida, o que eu quero fazer é lá na sua casa. Jesus poderia naquele encontro ter feito algo maravilhoso na vida de Zaqueu. Quem sabe ele poderia ter dado uma das suas grandes lições, ter ensinado uma maravilhosa parábola sobre abandonar tudo e o seguir, tomar a sua cruz e seguir o caminho dele. Mas não, ele diz: Zaqueu, desce, porque o que eu quero fazer não é só na sua vida, eu quero fazer na sua casa. Ou seja, eu quero fazer na sua família, eu quero fazer lá dentro do seu lar. Então vem para cá e vamos junto. E aí a Bíblia conta o quê? Que Zaqueu desce, correndo depressa, afoito, provavelmente deve até ter se tropeçado e caído daquela árvore, né, dona Nair? Eu, quando era criança, subia muito em árvore, morei ali em Itajaí, e tinha umas árvores bem grandes na frente da minha casa, e eu subia naquelas, e de vez em quando, no tentar descer, a gente caía, Darley. Era normal. Então, isso que, né, a gente descia a troco de nada, ou quando a mãe brigava, vem já para casa, daí era mais correria. Mas você imagina Zaqueu descendo, apressado, porque estava indo de encontro com Jesus. Aquilo que ele tentou fazer deu certo, ele conseguiu chamar a atenção do mestre. E aí a Bíblia conta, na sequência, né, que... Só tomar uma aguinha, irmão, peraí, para não me perder. A Bíblia conta aqui na sequência, que eles vão até a casa de Zaqueu, e algumas pessoas, ao ver que Zaqueu tinha respondido aquele convite de Jesus, olham e julgam e dizem assim: nossa, mas aquele ali não é o chefe do publicano? Aquele não é o cobrador de impostos que engana todo mundo? Jesus vai se juntar com ele? Ele vai se juntar com Jesus? Como pode um negócio desse acontecer? Como é possível? Como é possível Jesus se interessar por alguém que não agrega nada no reino de Deus? E essa história fica mais bonita ainda a cada passo que a gente dá nela. Olha só, Zaqueu, ele queria apenas ver Jesus um pouco mais, mas Jesus deu para ele algo ainda maior, que foi a oportunidade de recebê-lo. Então Jesus, ele deu uma oportunidade para Zaqueu, recebê-lo na sua casa. E eu e você, na noite de hoje, temos a mesma oportunidade, irmãos, receber Jesus no nosso lar. Pastor, mas eu já sou crente, eu já sou cristão, eu já frequento a igreja. Irmãos, não importa. Às vezes a gente entra no automático, às vezes a gente entra numa rotina de ativismo
espiritual e de igreja, que a gente não se dá conta que Jesus, ele está do lado de fora. A gente entrou para nossa casa e não esperou ele passar, e ele ficou do lado de fora, dizendo: escuta, e eu não vou entrar com você? Aí a gente sai para vir no culto: ô Jesus, você está aqui, vamos lá, vamos para o culto lá da cultura cristã, vamos lá participar de mais um domingo. E aí a gente traz ele para o culto, e aí na hora que a gente chega em casa, a gente está tão preocupado com o dia de amanhã, tão preocupado com o que vai ser da segunda-feira, com os problemas que vão chegar, que a gente, passa despercebido e passa reto, e Jesus fica para trás e a gente fecha a porta na cara dele. Então o convite de Jesus para mim e para você nessa noite é: eu posso entrar na sua casa também, eu posso entrar no seu lar e fazer não só na sua vida, mas na vida da sua família? A pergunta que Jesus nos deixa é essa. E aí você vê que quando ele e Zaqueu estão dentro de casa, quando eles já estão naquele diálogo entre eles, Zaqueu tem uma atitude que realmente fez a diferença na vida dele, e foi a atitude decisiva para que tudo mudasse. Vai lá no versículo 8 comigo, pode projetar na tela aqui para nós, Adriel. O versículo 8 ele fala assim: Zaqueu, por sua vez, ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual foi a atitude que Zaqueu teve aqui, irmãos? Arrependimento. Zaqueu estava arrependido da vida que levava, até o dia que ele encontrou Jesus. O encontro que Zaqueu teve com Jesus foi tão profundo, foi tão marcante na vida dele, que despertou a sua consciência para um entendimento de que, poxa, eu não posso mais continuar fazendo o que eu fazia, eu não posso mais viver do jeito que eu vivia, eu não posso mais ser quem eu era. Tanto é que Zaqueu, ao dizer: olha, eu vou dar metade dos meus bens e ainda vou restituir 4 vezes mais para quem eu prejudiquei, ele está dizendo literalmente o seguinte: Jesus, a partir de hoje a minha posição que eu tinha já não importa mais, o que eu fazia eu já não quero mais fazer, ou seja, quem eu era, eu já não sou mais, eu não sou mais aquele enganador, eu não sou mais aquele que fica prejudicando as pessoas. Agora eu entendi o que o Senhor veio fazer nessa terra, e eu decidi que eu quero viver não mais do meu jeito, mas do seu jeito, não mais da minha maneira, mas da sua maneira, Jesus. Isso que Zaqueu entendeu naquele momento, e esse encontro foi tão impactante, que ele se comprometeu a mudar de vida. Ele disse: além de eu dar metade dos meus bens, eu ainda vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, foi refletido diretamente nas suas ações. A generosidade aqui de Zaqueu, irmãos, foi um reflexo da sua conversão. Zaqueu não foi generoso porque ele queria impressionar Jesus. Zaqueu não foi generoso e não se arrependeu porque, nossa, eu quero mostrar alguma coisa para Jesus. Não. Zaqueu mudou de vida. Zaqueu foi generoso. Zaqueu resolveu se desfazer de quem ele era, porque ele entendeu quem estava dentro da casa dele. E ele teve um encontro tão profundo com Jesus naquele lugar, que ele disse: eu não posso mais ser quem eu era. Eu não posso mais fazer o que eu fazia. Irmãos, eu e você, quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, quando nos encontramos verdadeiramente com o nosso amado, nós não podemos mais continuar sendo quem nós éramos. Aquilo que fazíamos, já não devemos mais fazer. O nosso vocabulário precisa mudar, a nossa atitude precisa mudar, o nosso pensamento precisa mudar. Por quê? Porque aonde Jesus está, mudanças precisam acontecer, conversas difíceis precisam acontecer, e nós precisamos nos posicionar para que nós não fiquemos, irmãos, inertes diante da presença de Jesus e sem fazer nada diante daquilo que Ele fez por nós. Um encontro verdadeiro com Jesus exige de nós uma mudança de postura, uma mudança de vida por completo. Pastor, mas eu ainda tenho dificuldade em algumas áreas para vencer. Tudo bem, eu também tenho as minhas áreas que eu luto todo dia para vencer. Só que, queridos,
Quando a gente fala de uma mudança radical de vida, uma mudança total de vida, é você entender que as suas falhas, vou falar, eu acho que você vai me entender, as suas capenguices, aquilo que você ainda fracassa, não é motivo para você desistir de continuar mudando. Porque tem gente que se acomoda, irmãos. Eu não consigo vencer, eu sou assim mesmo. Já ouviu assim, esse é o meu espinho na carne? Você já ouviu alguém falar isso? Irmãos, misericórdia, isso é do inferno. Isso é uma ideia do inferno. Se nós temos espinhos na carne, se nós temos coisas que precisamos melhorar, nós precisamos sujeitar os nossos pecados diante de Jesus, clamar pelo perdão dele, dizer: Senhor, me perdoa e me ajuda a mudar, me ajuda a ser diferente, porque eu não quero mais errar. Eu e você não podemos viver acomodados numa situação de dizer assim: está tudo bem eu ser assim, Deus me perdoa. Ele perdoa, irmãos. Jesus é amor, Jesus é perdão, mas Ele também é justiça, Ele também é fogo consumidor. Então a gente não pode ficar diante de Jesus e não mudar. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus não pode continuar sendo o mesmo. E a Bíblia segue mostrando que então o fruto desse arrependimento de Zaqueu estava arrependido, sim ou não? Sim, Zaqueu estava arrependido. Qual foi o fruto desse arrependimento de Zaqueu? O que esse arrependimento gerou na vida dele? Está lá um pouco mais adiante, versículo 9 e 10, e aqui é o milagre, o maior de todos que Jesus pode fazer na vida de alguém. Sabe o que é? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, o maior milagre que Jesus pode fazer por você não é restaurar sua perna, te fazer andar, fazer crescer cabelo, não. O maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida é olhar para você com olhos de amor, mesmo quando a gente rejeita Ele. O maior milagre que Jesus pode fazer é nos amar a ponto de se entregar por nós e nos dar a salvação. Não existe milagre maior do que esse, não existe milagre maior do que Ele olhar para aquele que não o quer e querê-lo mesmo assim. Não existe milagre maior do que Ele olhar para aquele que o rejeita e amar Ele mesmo assim, Christian. Não existe milagre maior do que Ele querer morrer no lugar dos seus acusadores e ainda assim no último segundo dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, o maior milagre que Jesus podia fazer por mim e por você, Ele já fez e foi conquistado naquela cruz. Se chama salvação, se chama vida eterna. Foi Ele olhar para nós, que estávamos todos condenados ao inferno, à morte eterna, e dizer: eu vou resgatar você, meu filho. Eu vou fazer por você aquilo que você não vai conseguir fazer sozinho. Eu vou fazer por você algo tão maravilhoso e tão grandioso que vai ecoar na eternidade. Ele veio para esse mundo para nos dar a salvação. O maior milagre de Jesus na minha e na sua vida se chama salvação. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, nós estávamos caídos pelo pecado, mas Ele decidiu morrer em nosso lugar para nos dar uma nova chance de viver. É como o texto que lemos: Ele veio para buscar e salvar o perdido. E se hoje nós estamos aqui, é por causa desse amor de Jesus. É por causa do que Ele fez por nós naquele madeiro. Romanos 3, 23 e 24 vai nos dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas agora sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você não merecíamos o que Ele fez. Eu e você, o que nós merecíamos era a nossa condenação, porque nós somos maus, nós somos pecadores, mas o que Ele fez nos tornou puros de novo, nos tornou santos de novo, nos tornou aceitos diante do Pai e abriu um caminho que antes estava fechado.
Ele rompeu o véu não para que nós simplesmente pudéssemos ter acesso a Ele, mas Ele rompeu o véu para que Ele pudesse vir morar dentro do nosso coração de novo. Essa é a grandeza do Evangelho. Não é simplesmente eu e você olharmos para um Deus tão grande e dizer, eu te aceito. Porque quem não aceitaria um Deus tão maravilhoso? Sabe qual é o grande milagre do Evangelho? É Ele olhar para nós, mesmo na nossa pequenez, diante de tantas falhas, e dizer, filho, na verdade, eu aceito você de volta. Você estava condenado, mas eu te aceito de volta por causa do que Jesus fez. Se coloque de pé para nós podermos encerrar.